Alô, alô! Boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora, direto do conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação no Alto da Raja. Olha, hoje é segunda-feira, não podemos perder tempo, programa extremamente agitado, sinistro, hein? Daqui a pouco com os nossos intrépidos comentaristas, falaremos tudo sobre o clássico de ontem. A vitória do Atlético, as polêmicas envolvendo a arbitragem, teve problemas, atiraram feijão, marmita, lata no carro do presidente do Cruzeiro. Vamos falar também sobre a questão da Caldense. Falamos há pouco, hein, com o pessoal da Caldense. Eles não estão muito otimistas de que o segundo jogo vai acontecer lá não, hein? Mesmo fazendo as arquibancadas lá móveis e tal. Não estão muito otimistas não, hein? Então é o seguinte, já vamos com os melhores momentos aí, gente? Simbora com os melhores momentos então, daqui a pouco a gente... Aliás, não, daqui a pouco os melhores momentos. Eu tenho um recado importante para falar. Meu amigo, os momentos importantes que você tem, seu filho que passou no vestibular, o aniversário de alguém da família, ou então uma promoção que você ganhou no emprego, nesses momentos o que a gente faz? A gente corre para falar com alguém, com os amigos, com os parentes, com as pessoas que a gente gosta, é ou não é? Porque momentos importantes não podem ficar para depois, é ou não é? Então olha só essa dica, com Claro Fone você fala ilimitado com qualquer fixo da sua cidade por apenas R$19,90. R$19,90 por mês no Combo Multi. Você conta todas as novidades para quem você quiser e não precisa se preocupar com o valor da conta. Além disso, você conta com serviços inteligentes, grátis, como conferência 13, identificador de chamada, chamada em espera, então você não vai deixar essa oportunidade para depois, não é? Ligue agora 4004-8021 e peça já o seu, porque, claro, é você quem faz o agora, amigo, e agora sim, os melhores momentos na tela e os nossos intrépidos comentaristas falando do jogo aqui, por gentileza, taca-lhe pau aí, gente. Aí, lá, já no início, Eduardo Panzi, tudo bem, Edu? Beleza, obrigado por ter atendido o nosso convite mais uma vez. Você é um cara que eu amo, você sabe disso. E aí, Edu, o que você viu desse jogo ontem, Edu? O Everton, um Cruzeiro que tinha uma proposta no início do jogo de partir para cima, e foi o que fez, até fazer o gol. Um jogo que o Cruzeiro estava melhor e depois colocou o regulamento debaixo do braço, igual ele fez no Independência. O Cruzeiro, com 1 a mais no Independência, achou que 1 a 1 estava legal, não pressionou o Atlético, poderia ter matado a decisão no próprio Independência. No Mineirão, fez 1 a 0, colocou o regulamento debaixo do braço de novo, mesmo com 1 a 1, continuou com o regulamento debaixo do braço e acabou perdendo a vaga na final. Estava conversando com o nosso Afonso Alberto, ele falou, venceu, passou para a final, quem quis jogar bola, quem quis fazer gol. O Cruzeiro abdicou disso e eu concordo com ele. O Cruzeiro jogou com regulamento e é perigoso jogar com regulamento. Ô, Ídolo, ontem, é curioso que hoje na Band News, eu disse exatamente o que o Edu disse aqui. Eu acho até que ele fez o comentário dele, formulou em cima do que eu disse cedo, porque ele me copia às vezes. Eu estava dormindo. Então, eu falei a mesma coisa, eu não achei que o Cruzeiro jogou bem, não achei. O Cruzeiro fez o gol e depois o Atlético acabou... tendo pelo menos um pouco mais de posse de bola, chegando, errando o alvo às vezes e tal, mas sem levar grandes perigos, mas estava melhor no jogo. E aí depois no segundo tempo, o Cruzeiro mais uma vez partiu para cima logo no início e depois o Atlético conseguiu igualar as ações, foi mais eficaz, ou foi eficaz, fez os 2 gols e levou. Daqui a pouco vamos falar de arbitro. Calma, vocês estão nervosos. O Genta está me falando aqui que o Twitter já está bombando. Pô, ai o árbitro. Mas vamos falar do jogo primeiro. E você, Ido? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Olha, concordo com a análise do Panzi e eu acho que nos 180 minutos, o pior que o Cruzeiro fez foi no primeiro jogo, com 1 a mais, não ter insistido, não ter mostrado o mínimo de intensidade, de fome pelo gol, de vontade de ir para cima. E além de todos esses elementos, o Atlético teve no segundo tempo o papel individual de 2 monstros, né? O Guilherme na assistência, o que esse cara faz é brincadeira, a inteligência dele para jogar bola, a capacidade, e o Lucas Prato, um poder de decisão impressionante, um cara que não afina porque o jogo é grande, não afina na hora H. Quando a bola caiu na cabeça dele ali, finalzinho de jogo, aquela tensão, ele vai e erra, e não erra, assim, de jeito nenhum. O Levir Coupe errou muito ao tirá-lo no meio de semana e ele mostrou por quê nesse jogo. Não dá para tirar um jogador desse, um baita centroavante, uma baita contratação. Para mim foi merecido, Everton. Pelos 180 minutos passou o time que foi melhor aí nessa soma dos 2 jogos. Muito bem, hoje vocês estão sucintos, estou gostando de ver. Júnior Brasil. Você também vai ser sucinto ou você quer se estender um pouco mais, Brasil? Boa tarde. Boa tarde, grande abraço a todos.
com todas as separações do que a gente tem que falar, foi justa a vitória do Atlético. Nada pode macular essa vitória do Atlético, com todos os senões. Tivemos senões, erros de arbitragem no primeiro jogo, nesse também, mas isso não pode diminuir a vitória do Atlético. O Atlético fez por merecer. A diferença, e uma coisa que eu não consigo entender, o Marcelo fala, todo jogo contra o Atlético adota o contragolpe, faz isso, faz aquilo. Por que ele não consegue corrigir isso? Não, mas você tá careca o negócio de saber? Isso aí, isso também não é verdade. A coisa é maior, mas se ele fala que viu uma determinada virtude, ele tem que saber diminuir, minimizar essa virtude. Agora, no segundo tempo, o Cruzeiro voltou com o regulamento debaixo do braço e o Atlético voltou com o Guilherme. Falei ontem no jogo, a Arrascaeta não deveria ter saído. Se tinha alguém que tinha que sair para a entrada do Mike, teria que ser o William. Tranquilo, vou tirar ele e depois, se quisesse fazer uma outra mudança, mas com dois laterais esquerdos, Fabrício e o Mena, mesmo o Fabrício sendo deslocado para o meio. Então, isso aí, para mim, o Marcelo também tem a sua parcela. Mérito para o Atlético, que teve mais intensidade, quis mais a vitória, e o Cruzeiro acabou se acomodando. A arbitragem é outra história, como você disse. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar. Dimara, uma outra coisa que nós discutimos hoje na Band News é de que é notável que o Cruzeiro tem hoje um time inferior ao time bicampeão brasileiro, mas muito inferior. Muita gente coloca no Marcelo toda a culpa pelos fracassos, mas ele ganhou os 2 títulos e ele fez esse time jogar demais, esse não, aquele time. Okay. O problema está no elenco. O elenco do Cruzeiro não é tão qualificado. Eu estou querendo ouvir, eu tenho a minha opinião, mas estou querendo ouvir a sua. O elenco não é tão qualificado. Até que ponto o Marcelo, de fato, tem culpa nisso? Até que ponto a diretoria do Cruzeiro tem culpa em tudo que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que cada um tem a sua parcela dentro daquilo que cada um é responsável por fazer. No caso da diretoria, o Marcelo falou por diversas vezes na questão do meia, na questão da armação do Cruzeiro, que era uma necessidade. Eu acho que essa qualificação que vem do banco, os jogadores do Marcelo não estão respondendo. Foi muito diferente quando o Levir usou a qualificação de ter um Guilherme, de ter um Thiago Ribeiro. De ter um time que estava respondendo no momento. O início do Atlético da temporada foi muito ruim, porque os jogadores chaves estavam machucados, estavam fora de contexto, fora do time. Ele não tinha como fazer com que essas modificações dessem certo. Mais ou menos o que está acontecendo com o Marcelo agora. As substituições do Marcelo não têm funcionado, muito em cima de uma qualificação. A questão das laterais está virando uma questão crônica para o Cruzeiro. Eu nem acho, e aí eu vou contra os companheiros no momento seguinte, eu acho que o primeiro tempo do Cruzeiro não foi ruim. Eu acho muito antes, pelo contrário, eu gostei do primeiro tempo do jogo, achei um jogo intenso, achei um jogo pegado. O Cruzeiro não jogou mais. Não, eu achei um jogo intenso, achei um jogo pegado, achei que eles buscaram o gol. Agora, a partir do segundo tempo, você tem fatores que fizeram com que a mudança fosse radical em termos táticos, de um lado e de outro. Quando você tem um Guilherme entrando, quando você tem uma qualificação como essa, você tem que mudar o estilo de marcação, você tem que mudar o estilo que está sendo feito de jogo. E isso não aconteceu com o Cruzeiro. Talvez até porque ele não tenha quem pense esse jogo. A questão do Arrascaeta, o Arrascaeta foi bem no primeiro tempo. A substituição dele tirou ainda mais a qualidade que o Cruzeiro poderia ter de armar alguma situação para o segundo tempo. Então, são esses fatores que fizeram com que o resultado não fosse esperado. A gente já está cansado de dizer aqui, o Cruzeiro tem muito essa tendência, de entrar com a vantagem e achar que é em cima dessa vantagem que ele vai fazer o jogo. A gente está cansado de saber que não é assim que acontece. Acho que talvez esse tenha sido o maior pecado do Cruzeiro. Pois não. Rapidamente, sobre essa questão de quem tem a culpa, 90% da culpa para mim é da diretoria do Cruzeiro. Porque do início da pré-temporada para o meio, eles tiraram 6 jogadores titulares do Marcelo. E 2 primeiros reservas. Em janeiro. Reservas Uma coisa é você dispensar, vender jogador no final de dezembro, em novembro, aí o cara já pode pensar, planejar. Não, a diretoria do Cruzeiro se desfez de 6 jogadores do dia 2 de janeiro até o dia 15. E de 3 ou 4 num intervalo de uma semana, de uma quarta-feira para outra. Agora, só para apimentar isso. O Marcelo, e os 2 principais, talvez também o terceiro principal, que seria o Lucas Silva. Só para apimentar. Não, só para apimentar. Diga. Você acha o Paulista, o Campeonato Paulista, mais forte que o Campeonato Mineiro? Acho. Lógico. Então, como é que o Palmeiras, com um time totalmente mudado e um reacerto de grupo que foi feito, conseguiu chegar à final? Tem nome, Alexandre Matos. Então, eu acho que tem pontos que a gente tem que tirar de cima de um... Isso é um raciocínio lógico. O Campeonato Paulista é muito mais forte. O Palmeiras teve dificuldades? Teve dificuldades. É um reacerto de time? É um reacerto de time. Mas talvez o time do Cruzeiro, nesta qualificação e na forma como ele
foi montado, é essa a diferença. A gente falou quantas vezes A aqui diferença, Everton, é que o Cruzeiro formado pelo Marcelo, pelo Alexandre Matos, começou a ser formado em outubro. Isso ninguém me contou. Eu ouvi da boca do Alexandre Matos. Não, com um time planejado. Poucos, planejado. O Palmeiras, montado pelo Alexandre Matos e Oswaldo Oliveira, é um time planejado. O Cruzeiro contratou o que estava sobrando no mercado. Então, é disso que eu tô ele montou dizendo. um time que está sobrando no mercado. Por isso que eu falo que a culpa é da diretoria e não do Marcelo. O Marcelo pode errar pontualmente em jogo, como ele errou ontem de deixar o Guilherme livre. Pô, entrou o Guilherme, tá vendo que o cara tá acertando? Mete um volante, ó, você não vai desgrudar do Guilherme, você vai ficar no Guilherme o jogo inteiro. Deixa eu fazer aqui Damião, você não vai ficar lá na frente, mas não, você vai ficar no Guilherme. Agora, no geral, a diretoria. Se de um lado a gente falou aqui, muitos torceram a cara quando nós falamos Prato é a melhor contratação do brasileiro, tá aí a prova. Tá aí a prova. Sim, considerado o melhor ele provou no Brasil, lá do que foi a Guerreiro. melhor contratação do futebol brasileiro. Agora, do Cruzeiro, primeiro. Fabiano, para mim, meu amigo, valeu, foi muito bom. Então você acha que a diretoria errou? Não, claro, aqui, ó. O culpado é a diretoria. Não, todo mundo tem parcela. Mas a diretoria, primeiro que não tem um diretor de futebol, isso não existe, a gente já falou. Todo mundo tá lá e ninguém tá conseguindo fazer bem a função. Um dia Tá um fala de outro fala diretor de outra futebol, coisa. Cruzeiro, que era um primor em termos de tabela, tá apanhando da tabela. Na época do Maluf e do Alexandre Matos, isso não acontecia. Agora, deixar uma coisa clara. Você pega lá, Fabiano, para mim não tem condição. Se fosse um craque, você fala, pô, ele ontem vacilou, errou. Não, não dá. Fabiano, Mena, Riascos, Felipe Seymour, Farias. Gente, um abraço, valeu. Tá na hora de pegar, liberar, enxugar o grupo e buscar outras alternativas. Agora... E do outro lado, o Atlético foi cirúrgico ao renovar o Guilherme. Foi cirúrgico ao trazer o Prato. Pouco. Mas efetivo. Perdeu uma referência, mas trouxe outra. Mostrou em minutos o tanto que ele pode ser útil. Agora, tem um detalhe que é muito importante. Não só citar os que você citou, mas ontem, nenhum jogador do Cruzeiro que esteve em campo merece um tapinha nas costas. Pô, você jogou bem. Nenhum. Até os diferenciais. Quer dizer, o Fábio não, mas eu estou falando de jogadores de linha. O Marquinhos entrou bem. A defesa, o Marquinhos talvez, você tem razão. A defesa também, falhando, eu sei que... Paulo André que vem falhando, né? Paulo André ontem, parece que no gol do Prato está lendo um livro, né? Cadê o Bruno Rodrigo? O que está pegando com ele? Os laterais do Cruzeiro, o Fabrício, uma discreta estreia, bem discreta. O Williams, que nós elogiávamos aqui... e muito até o jogo de ontem, não jogou. O Henrique, mal. Os demais jogadores de frente, mal. O Alisson não jogou, o Damião também. Então, é importante olhar para todo o grupo, olhar para o trabalho do Marcelo, mas sem deixar de olhar para o trabalho da diretoria também, que contratou mal. Individualmente, eu queria falar do Paulo André, que marcou a bola nos dois lances, né? Principalmente no segundo. Pode ser deu mole. O pessoal está querendo vir vocês falando do Atlético também. Claro. Muito grande. O Panzi falou aqui da diretoria ter pegado os restos ali que estavam no mercado. Eu já falei isso em outra oportunidade, nada a ver com esse jogo, há mais tempo. O Alexandre Matos levou para o Palmeiras alguns jogadores que são exatamente os jogadores que o Cruzeiro precisa. E jogadores que ele já sugeria no Cruzeiro há algum tempo e que por um motivo ou por outro não vinham. Por exemplo, o Cruzeiro precisa de mais qualidade ali no setor dos volantes, nem que seja para compor o elenco. Ele levou o Arouca, que é um jogador que o Cruzeiro vira e mexe falava. O Cleiton Xavier é exatamente o tipo de meia que o Cruzeiro precisa, que todo mundo fala. Né? O próprio jogador do Botafogo, que o Cruzeiro contratou... O Gabriel, que o Cruzeiro cogitou também. Cara, eu acho o Robinho muito bom. E o Robinho, esses quatro principalmente, né? Os dois volantes, o Arouca e o Gabriel. O Robinho, Dudu, que pode que ser não era volante, para meia. Cruzeiro, mas o Dudu foi uma excepcional contratação. Exatamente o tipo de jogadores que o Cruzeiro precisa. Então, além de o Cruzeiro ter ido quase que buscando os restos do mercado, eu acho que principalmente isso, faltou a ambição e a capacidade para buscar jogador grande, jogador qualificado. Ao mesmo tempo, e aí já pegando o gancho e falar um pouco do Atlético, eu não acho, assim, que o trabalho da diretoria foi absurdamente errado do Cruzeiro, não. Acho que a gente pode pensar isso, uma outra coisa, poderia ter contratado um outro peixe grande. Achei que trouxe muito jogador de frente parecido, sem muita necessidade, tipo Riascos e Joel, para que os dois. Alguns erros desse tipo. Mas, gente, também perdeu porque, né, o Guilherme joga muito, o Prato foi lá e fez o gol. O Atlético não foi tem melhor. Essa coisa da imprensa dá um pouco de preguiça, por causa de um resultado. É uma avalanche, assim, não é só um resultado, Cadu. E o outro... Não é só um resultado. Você vai me permitir discordar de você, mas não é um resultado. O Cruzeiro pegou a chave baba do boi cansado na Libertadores
E não pode pensar em perder o jogo amanhã. Sim. O Cruzeiro entrou no Campeonato Mineiro, se classificou em segundo. A Caldense fez uma campanha superior, não jogou bem os clássicos, não vem... Nenhum torcedor do Cruzeiro está olhando para o time que o Cruzeiro foi montado e dizendo, poxa, esse time aí passa confiança. Então não é só pela derrota, não, é pela derrota também. Eu acho que nem tanto é pela postura. É um time que está com a marcação frouxa. Eu não sei, é muita coisa, é muita coisa. Inclusive é uma organização que tem que voltar e começar de fora para dentro. O problema está fora e acabou entrando para dentro do campo também. Eu acho que criticar hoje o Cruzeiro num todo, ao invés de criticar por causa de um jogo, é mais importante. A crítica é mais construtiva no Cruzeiro num todo do que no jogo. Quantas vezes em 200 anos de Cruzeiro o Beneci Queiroz foi criticado? Raramente, né? Raramente. Ou quase nunca. Dessa vez, o departamento de futebol do Cruzeiro esqueceu de dar visto para o camaronês, esqueceu de cruzar, uma série de outras coisas, esqueceu de fazer cruzamento de tabela para ver data, para depois esse chororô todo. E aí o Beneci é diretor, o Beneci... E quem decide é a Globo Regional. Aí o Cruzeiro, aí ele esquece do departamento dele, vai cuidar de outro, o Valdir Barbosa esquece do departamento dele, vai cuidar de outro, e acaba que ninguém cuida do futebol, ninguém contrata certo, ninguém acerta, e fica essa doideira toda, o presidente xingando aqui, aí vem depois, quando a gente entrar no Atlético, o Nepomuceno, num chilique danado depois do jogo, no Independência, por causa de arbitragem, dessa vez ele foi beneficiado. Então os nossos dirigentes também, eles precisam... Mas o presidente Gilvan disse que assumiria tudo, e assumiu tudo. Então, existe a quem cobrar. Existe a quem cobrar. Ele falou, eu assumo a direção de futebol. Não está dando certo, mas quando ele disse que iria assumir tudo, nós falamos aqui. Exatamente. Que não iria dar certo. Exatamente. Que não é dele. A gente já tinha falado desse cada um no seu quadrado. Isso aí. Essa questão mesmo, vou até citar um fato. O Cruzeiro vira e pronuncia, olha, a Minas Arena está cobrando dívida. Não, ela tinha uma data para publicar um balanço. O que aconteceu? Aí depois foi o Cruzeiro tentar se acertar de outra forma. Gente, não vamos quebrar o estádio. Ou seja, o doutor Gilvan é advogado, ele tinha que estar sabendo sobre essa questão. E aí ele vai acertar e falar, gente, com a Globo Nacional, vamos, vocês autorizam o jogo sábado, ô, doutor? Claro. Não adianta, é aqui que resolve. É aqui que resolve. Então é um reflexo de muita coisa. Algo que eu também não consigo entender. 2 garotos, Alisson e Mike, toda hora tendo esse tipo de problema. 2 garotos, toda hora sendo sacados. O que está pegando? Tem que fazer algo especial para esses meninos terem uma sequência melhor. Tem que ver também. E tanta coisa, é um pacote, a coisa é muito grande. Tem que ver também se fisicamente eles estão muito bem. Porque às vezes eles falam, o Marcelo faz alguma alteração, a gente marreta, vai saber o cara por que não aproveita o Gabriel Xavier direito em tantas oportunidades? Aqui, a hora mais gostosa do programa, Leandrão vai mostrar. Estou aqui com o meu balaio repleto de pão de queijo. É a hora do pão de queijo Tideus. Tradicionalmente mineiro, caseiro, incrivelmente saboroso. O pão de queijo Tideus está há mais de 15 anos nas mesas dos mineiros. Produzido com mais alto padrão de qualidade, matéria-prima de primeiríssima. Né? É o mais saboroso pão de queijo mineiro do Brasil. Hoje vamos mostrar, e é claro, provar também o pão de queijo Super Lanche e o tradicional. Pão de queijo Super Lanche de 1 quilo é um produto ideal para você que possui lanchonete, cafeteria e também padaria. Você está pensando em melhorar as suas vendas aí? Seja um distribuidor Tidelso. E o pão de queijo tradicional, para você que é empresário da área supermercadista, é uma ótima oportunidade para você colocar o pão de queijo Tidelso aí na sua gôndola, aumentar as suas vendas. Então, o que você está esperando? Ligue agora, 31 é o código 3589-6464, 3589-6464. Tem um celular também que é difícil, o número 8717-0000. Faça já o seu pedido, porque acima de 5 quilos a entrega é grátis na porta da sua casa. A promoção é válida para pessoas físicas de Belo Horizonte e região. Você tem que conferir no site que aparece aqui embaixo as cidades cadastradas na promoção, ok? Então não deixe. E outra coisa, chegou na lanchonete, pediu pão de queijo, é Tidelso? Não, então não quero, come outra coisa. Uma coxinha gordurenta vai fazer melhor se não for Tidelso. Chegou de repente nos supermercados, tem aí o pão de queijo Tidelso? Não, então por que não tem? Então compra para revender, poxa. É o melhor do Brasil, vou passar aqui, vamos passar aqui, nem na igreja eles passam aquele, vai passando aí, vai tirando e vai comendo e todo mundo feliz, né? Agora tem o seguinte, vem cá, Paquito, vem cá, deixa eu falar, como não podia ser diferente, clássico, teve polêmicas, né? Fabiano do Cruzeiro foi expulso, deu uma cotovelada no Carlos, e o lance do Ed Carlos em cima do Damião,
Será que poderia ter mudado o jogo? Solta as imagens aí, Genta, e vamos dar um giro aqui nas opiniões. Primeiro, esse lance aí, foi juvenil a beça, né, o Fabiano? Na cara do Éber Roberto Lopes, ele soltou o cotovelo. Foi. Né? Aí tá de brinquedo, né? O Fabiano foi o Léo Silva da vez. Burro. Bem lembrado. Foi o Léo Silva da vez. Ignorante na cara do juiz, irresponsável, prejudicou o Cruzeiro, assim como o Léo Silva prejudicou o Atlético. Por gentileza. Sobre o lance do Fabiano, não tem nem dúvida, né? Foi muito juvenil, foi infeliz, foi burro mesmo. Agora o cara desse não pode mexer a camisa do Cruzeiro numa decisão dessa, faz um negócio desse, já é um cara que não tem somado muito. Já não é aquela alternativa. Aí você vai fazer um negócio desse, tem essa parcela. As pessoas às vezes culpam o Marcelo, mas tem que entender isso também, não dá para virar. E muita gente falando, não, o Marcelo tá para cair. O São Paulo tá desesperado atrás do Marcelo, tá? Desesperado, essa informação que chega de lá, querendo. Então, assim, não tem que invalidar o trabalho do Marcelo. Erro existe, mas ainda assim, você não tem gente no mercado e é um baita treinador. A torcida perdeu a paciência com o Marcelo porque nos clássicos ele não tem números expressivos. Eu li, respeito a opinião do torcedor, que é passional, mas eu li o torcedor dizer que prefere o Adilson Batista ganhando clássicos do que o time campeão. Isso é loucura. Quer dizer, isso é de uma idiota. Eu não vou falar que é idiota, porque estão chamando o cara de idiota. Mas é uma bobagem, né? Então esse cara é apaixonado pelo campeonato. É uma bobagem. O clássico não pode superar essa importância. Esse cara é mais do que apaixonado pelo Campeonato Mineiro. Na verdade, ele odeia mais o Atlético que gosta do Cruzeiro. Ele não gosta do futebol, ele odeia o Atlético. Definiu bem. Agora, eu acho que o que preocupa mais é essa passagem de hoje para amanhã. Né? O tempo é muito curto para um jogo tão decisivo, né? E para um treinador tão pressionado. Olha o Ed Carlos aí na tela. Essa bola foi levantada, o Ed Carlos de costas, o Damião entrou. Ele, de fato, não tem procuração para defender o Ed, mas ele foi imprudente, mas de fato não teve maldade, foi imprudente. Para mim é cartão vermelho. Lá vou eu citar o Léo Silva de novo. Então, eu vou dizer para você, sabe o que esse lance do Ed Carlos me lembrou? O pênalti do Riasco. Léo Silva. Sim. Léo Silva. Exatamente, eu ia falar isso. O pênalti do Riasco. Citar o Léo Silva, foi basicamente a mesma coisa. Pegou no rosto. Agora, Ele assumiu o risco de machucar o Damião. Você está falando que a gente está sendo... Ele não viu o Damião, nem olhou o Damião. Ídolo, fala o que você tem para falar e aproveita para me responder uma pergunta. Essa falta, esse lance, se ele tivesse parado, expulsado, a falta, poderia ter mudado o rumo da partida? Pois vamos lá. Futurologia. Sobre esse lance, foi falta e para mim era para cartão vermelho. O Gemerson estava chegando na jogada ali, o Cris até trazia essa reflexão a respeito do lance, mas mesmo assim, pela posição ali dentro de um bom senso, eu acho que configura clara e manifesta chance de gol. Então foi falta, fora da área, expulsão, tudo acertado. Só que, digamos que ele expulse, né? Que ele acertasse, porque tinha que ser expulso. Ficar com um jogador a menos aos 42, 43 do segundo tempo, no âmbito coletivo, aquela história de o time ter que se mexer taticamente, não mudaria muita coisa. O Atlético teria que ir para frente de qualquer maneira, não ia mudar o comportamento. Então, a expulsão nesse aspecto não teve uma participação direta. No âmbito individual, também não, porque o gol foi logo depois, mas o Ed Carlos teve participação zero no lance. Então, se fosse, o Ed Carlos deu passe, fez o gol, o cara que deveria ter sido expulso fez isso. Não foi. Falta. Dentro de um bom senso, isso não sou eu que estou falando, dentro de um bom senso da cultura de futebol, da imprensa, dos boleiros, da história do futebol, não se coloca falta como erro crasso de arbitragem que mexe no resultado. Ainda mais com o histórico do Cruzeiro de gols de falta. Não, dificilmente esse adendo é interessante, mas mesmo se tivesse o Marcelinho Carioca, o Ronaldinho Gaúcho, todo mundo no mesmo time, isso é da cultura do futebol. Se a gente for olhar cada falta e começar a reclamar, a gente vai ter programa só de arbitragem. Porque todo jogo já tem muita coisa. Aí, o último elemento, então, expulsão, não teve uma participação direta pelas circunstâncias do jogo, por ser no final. A falta, em função disso que eu falei, não 42. É um hábito de você falar, nossa, foi uma falta. E a terceira coisa que muita gente reclama, se ele para o jogo, a sequência do lance, olha aqui, demorou horas
para a falta ser cobrada lá de trás. Ele foi atendido. Para a bola ser soltada lá de bola no chão. O Cruzeiro estava recomposto. Ele foi atendido. Né? Se fosse alguma coisa, o Atlético saísse rapidinho, o Cruzeiro estivesse reclamando, o Cruzeiro não estava mais reclamando. Né? Então, tem uma coisa que chama efeito borboleta, né? Que eles falam que uma alteração em determinado fato causa uma cadeia de acontecimentos. Só que se você for usar esse raciocínio, um lateral aos 3 minutos, o cara bateu, não foi lateral não. Aí se não fosse aquilo... Então, honestamente, o Cruzeiro foi prejudicado, mas eu não vejo uma interferência direta nesse caso. E mais do que isso, mesmo se você discordar de tudo que eu falei, o erro do primeiro jogo ainda foi pior. E a gente falou a mesma então, coisa assim, no no primeiro 180 minutos... Coerência, nós falamos, não vamos fazer a futurologia, mesmo sendo um tempo bem diferente... do lance no outro jogo, mas nós falamos a mesma coisa. Não tem a garantia. Foram erros? Foram. Mas afirmar não Gente, sabe o que eu vejo uma outra questão, que é o seguinte. Quando você começa a se apegar demais em arbitragem, quando você começa a achar que o mundo está contra você, sabe? Para com isso. Vamos jogar bola. Isso vale para todo mundo. Teve uma época que o Atlético via o mundo contra o Atlético. Montou um time bom, mudou o perfil de contratação de jogadores... Trouxe o Ronaldinho, ganhou a Libertadores, ganhou a Recopa, ganhou a Copa do Brasil e tal. Você falou bem, mudou o perfil. Mudou o perfil de contratações. E isso tem que ser colocado dentro do Cruzeiro. Porque time bom ganha de arbitragem. Ganha, gente. Olha o Cruzeiro aí, gente, nos últimos 2 anos. Então, achar que o mundo está contra, que a arbitragem... Não, eu não acho que a arbitragem do Heber Roberto Lopes foi ruim. Ela ficou ruim a partir do momento que ele errou nesse lance de cá. Mas até o lance... Ele estava optando bem. Verdade. Ou eu estou falando alguma bobagem? Não, estava tranquilo até lá e, de fato, errou no lance, para a gente deixar claro. Errou. Só que a gente até, de certa maneira, entende o sentimento da torcida no seguinte aspecto. Houve um erro, passou um tempinho ali de atendimento e logo depois o gol. Saiu o gol. Então dá aquela sensação, o cara ainda está no calor de estar reclamando da falta. Só que o sujeito tem que ter um pouquinho de bom senso, de percepção, de sensibilidade e parar e olhar que, assim, acontece, o futebol às vezes é cruel nesse aspecto. Né? O cara... não teve essa interferência. O Atlético construiu um ataque lá de trás, com o Cruzeiro, mesmo com um a menos, todo mundo atrás da linha da bola, uma tranquilidade muito grande ali para marcar, a jogada lá aos poucos sendo construída, não foi, nossa, o Cruzeiro estava reclamando. Então, assim, o Cruzeiro estava com a defesa construída, o Paulo André estava olhando a bola, pensando no bom senso, marcando não sei o quê, o passe do Guilherme espetacular, o mérito dos jogadores também acontece, gente. O futebol tem um pouco essa crueldade, mas não foi assim, nossa, porque ele não deu essa falta, bateu rápido e foi lá. E não cabe uma outra história, Cadu. O Cruzeiro é uma equipe muito experiente para você jogar simplesmente nesse lance e dizer assim, olha, eles se desestruturaram depois disso, ficaram reclamando, perderam a concentração. Eu falei isso na Band News, isso não existe. Isso não existe. Tudo bem que ele tenha sentido. Mas depois ele continuou no jogo. Mas, Everton... Tudo bem que ele tenha sentido. Não, o erro tem um valor, mas o que a gente não pode validar são outras questões. Exatamente. Essas outras questões não podem ser apagadas. O erro do Fabiano é 59 mil vezes mas eu acho que além disso é entender o planejamento. Cada erro de arbitragem, a gente tem que ter a sensibilidade, a percepção. O jornalista tem que saber... descrever o que está acontecendo no lugar onde ele está, na cobertura do jogo, ter a sensibilidade para ver o peso de cada coisa, as circunstâncias. Nem todo erro da arbitragem tem o mesmo peso ou o mesmo potencial de peso. Porque muitos erros a gente não sabe qual efeito teria. No primeiro jogo, você perdeu um zagueiro. No primeiro tempo, tem um potencial maior de prejudicar um time do que perder um zagueiro aos 40 e tantos do segundo tempo. E não teve interferência direta a participação desse zagueiro continuar em campo no gol. Agora, tem uma outra questão, Cadu, que acaba entrando no que eu disse há pouco, que o Cruzeiro precisa começar a resolver os problemas de fora para dentro. O que eu quero dizer com isso? O Fabiano tem bola para jogar no Cruzeiro? Não. O Felipe Seymour tem bola para jogar no Cruzeiro? Não. O William Farias tem bola para jogar no Cruzeiro? Não. Riascos? Riascos? Não, Riascos eu até acho que não pode virar. Vai.
O Mena é seleção, pode ser para compor elenco. O Fabiano fez uma baita bobagem ontem. São critérios. Estão sendo muito duros. Eu também acho. É São qualificação. critérios. Porque eu estou dizendo, o seu pai tem uma frase, a primeira pessoa que eu vi dizer isso é a sua frase, ele aprendeu com você. Que é o seguinte: jogador mediano. Quem tem jogador medíocre? Se tiver no grupo, ele vai ser usado. Vai, claro. E quando ele é usado, normalmente ele faz raiva na torcida. Essa frase é boa, gente. Falou, é o Enan Andrade que disse, né, você ter jogador ruim pro grupo é um problema, ele vai ser usado. O Enan Andrade ouviu você dizer. A gente não pode esquecer que o Fabiano é a terceira opção da lateral. Isso que eu ia falar, exatamente. O Carlos César é a terceira opção da lateral do Atlético. Eles são a terceira opção. Você não pode ter na terceira opção um lateral no mesmo nível. Exatamente. Não tem nenhum clube brasileiro tem condição disso. O Fabiano estava sendo elogiado no ano passado pela Chapecoense. Eu estou falando de critério de contratação. Eu estou falando de critério de contratação. Foram eles, não foram se o Alex Silva estivesse hoje no Atlético, ele poderia ser o terceiro reserva. Mas ele é melhor que o Patrick e o Carlos César. É melhor. Vocês estão entendendo? Eu estou falando de critério de contratação. Um ano era reserva. Como que o Cruzeiro resolveu acordar, irmão? Não. Fabiano é o cara. A contratação do Felipe Seymour lembra a contratação do Emerson Conceição. Em qual aspecto? Um jogador que está no exterior, que ninguém conhece, meio paradão, que chega de repente. Então, a gente nem pode comparar o jogador em si, porque não jogou ainda, né? Direito e nem tem jogado. Agora, rapidinho, o Fabiano, ele fez uma tremenda bobagem ontem. Só que aí, na minha opinião, colocar nesses termos é pegar o resultado, é pegar o lance. Eu não acho que o Fabiano é um cara para compor elenco. O Fabiano estava sendo elogiado ano passado pela Chapecoense. Então, vamos longe, é um cara assim, né? Acontece, o cara foi lá e foi burro, mas o Léo Silva também foi. Uma coisa pela Copa do Mundo mesmo, a gente já sabia que não ia virar elogiado. Santos, não. Mas o Mena também, ele dentro do possível. Todo mundo aqui elogiou o Mena, a contratação do Mena. Todo mundo elogiou a contratação do Mena. E eu poupei na minha crítica agora. Todo mundo. Todo mundo elogiou agora. E o Fabiano. Mas o Mena é jogador de seleção. E o Fabiano, todo mundo elogiou, ou no mínimo, ninguém falou, nossa, hein? Esse cara, isso é um erro, hein? Na hora. Esse cara pode jogar. Vou falar a frase aqui do Afonso Alberto e do... Na hora que ele já chegou. É um cara ruim, daqui a pouco ele joga aí. E o Cruzeiro, então, olha, citar Joel e Riascos para a composição do elenco, eu acho que vale. Eu acho que o William Farias vale porque joga o tempo todo e é um erro do Marcelo. Mas nem todos esses jogadores. O Fabiano, ele foi muito mal ontem. Mas era um cara de time pequeno, que estava com um bom cartaz no campeonato, e que veio para compor elenco. Né? O Cruzeiro tem o Mike e o Ceará. Se o Mike sair, eu arrisco dizer que foi até uma boa contratação. Tudo bem, Cadu. Ele foi contratado, uma boa contratação. Brilhava lá na Chapecoense, grande Chapecoense. Foi contratado. Elogiamos aqui. Pode ser um cara bom para compor elenco. Só que ele entrou no jogo e fez uma Merlin e comprometeu o sistema defensivo. Então eu estou falando de um cara que comprometeu. Eu não estou defendendo o Fabiano, não acho que é jogador para ser titular do Cruzeiro, mas claro no jogo na Independência, alguém fez um sinal do Fabiano, alguém falou que ele desgraçou o jogo, que ele foi muito Nossa, limitadíssimo. Mas alguém fez aqui. Eu não vi crítica de ninguém. Falamos que ele foi limitadíssimo. Falamos sim. Ontem ele prejudicou. Se não tivesse sido expulso, ontem ele fez uma boa. Mas a gente vai analisar pro resto da vida na Chapecoense. As costas dele, né? E outra coisa, a gente vai analisar ele pela Chapecoense o resto da vida? Eu não estou dizendo que o culpado pela derrota, pela desclassificação, ele tem uma parcela. Tenha sido o Fabiano, não. Eu estou dizendo que ele teve uma parcela importante. Mas isso seria mais certo do que você continuar a contratação. Não. Porque diretamente ele teve uma participação. Eu estou dizendo aqui o seguinte, analisando o ato, traz uma lousa para mim com um pincel, eu vou desenhar. Analisando o ato da cotovelada, na frente, foi absurdo o que ele fez. Ele já não é uma sumidade na lateral direita. Ponto. Aí eu fui lá para trás e comecei a questionar algumas contratações da diretoria. Ou você acha que todas foram bem elaboradas eu que vou pedir e criteriosas? Não, estou te perguntando. Não foram disse criteriosas. Isso, não disse você acha que o Fabiano, o Felipe Seymour, esses caras, você acha que eles têm
tarimba para vestir a camisa desse Cruzeiro hoje. Por isso que eu falei que a culpa é da diretoria do Cruzeiro. Então, gente, mas não estou dizendo. Eu estou indo ao encontro da sua opinião. Pegar o cara para Cristo. Ele não é o culpado. A culpa do Cruzeiro perdeu a classificação. Ele tem uma grande parcela. Talvez a maior. Ele tem uma grande parcela. Agora, não é um cara que a gente pode falar, ele vai ser ali a solução, que podia ser um titular. Mas ele não veio para ser a solução. Mas ontem ele está... A gente tem uma mania. Mas ele não é só ele, todas as outras. Agora aqui, o Atlético do outro lado também, porque tá parecendo que aqui a gente tá só chorando. Não, vamos ver o mérito também. Mas vocês, seus comentaristas, vocês arrastaram a discussão para isso. Segura aí. Deixa eu ver uma... Aliás, eu quero perguntar a vocês. Eu tô falando, a gente tem mania. Ô, gente, eu chamo aí ou já pergunto aqui? Então, peraí. Marcelo Oliveira, questionado, estava preocupado em perder o cargo e tal no Cruzeiro. Vamos ver a resposta dele aí. Em relação ao trabalho, nós ganhamos 2 campeonatos brasileiros e de forma brilhante. Era um trabalho conjunto, é um trabalho de todos, diretoria, comissão técnica e jogadores. E agora eu penso que é da mesma forma, embora no Brasil, pela cultura, recaia sobre o treinador. Eu estou absolutamente seguro e confiante de tudo que a gente está fazendo, pronto para receber qualquer tipo de crítica e estou preparado para qualquer situação que possa acontecer. Eu não temo nada. Aliás, né, eu não tenho apego nenhum a emprego, eu tenho apego a trabalho, porque sou honesto, trabalho leal e faço o melhor trabalho. Vocês trouxeram a discussão, principalmente o senhor, seu Cadu Doné. O senhor trouxe a discussão para o Cruzeiro. E dá para enaltecer agora, o Guilherme, aliás, daqui a pouco, o Guilherme, o Prato, o Levi Coupe. O Levi não Coupe, só não foi isso, como eu coloquei que tem o cruzamento. A impressão que eu tenho do Levi Coupe, o cruzamento do Guilherme é que ele está você que está falando, fazendo e andando para tudo. Se perder, tá bom, se ganhar, tá bom. Dilmar, o Marcelo tá balançando. Olha só, eu acho que é por isso que eu dizia que é um momento muito difícil dele, de hoje para amanhã, com esse jogo decisivo que ele tem em termos de Libertadores. Eu acho muito complicado, eu conheço muito bem o Conselho do Cruzeiro, a pressão que existe lá dentro, o que está vindo das ruas, o que está vindo das torcidas, as manifestações que vão estar acontecendo, mas sei também que não é só contra o Marcelo, e sim também contra a diretoria. Acho que o Cruzeiro vai fazer uma bobagem se deixar o Marcelo ir embora. Acho que vai ser a maior bobagem de um histórico, de você ter que trazer um outro treinador para começar um trabalho todo novo, com esse grupo todo bagunçado, sendo que as falhas não são só do treinador, as falhas são de contratações, de qualificação de grupo. Então, acho isso uma tremenda bobagem. Ele vai para uma outra equipe de ponta, que tem todas as chances de fazer um ótimo brasileiro, uma ótima história, e o Cruzeiro vai ficar aí tentando se arrumar mais uma vez. A informação do São Paulo está sim querendo o Marcelo, isso é fato, é informação mesmo. E o Marcelo, acredito que vai ganhar, não tenho dúvida, não existe hoje treinador para substituí-lo, é um cara sério, tem erros, todo mundo tem erros. Para mim, o Levi ontem, quando colocou o Carlos César, para mim errou. Ele descobriu ontem que o Carlos César era melhor que o Patrick. Marcelo, Júnior Brasil. Eu estou dando exemplo de erros. Você tá brincando. Erro faz parte do futebol. O Marcelo tem um crédito absurdo. O cara conquistou 2 brasileiros seguidos, algo raro na história do futebol brasileiro. Final de Copa Aí do agora Brasil. vai invalidar? Não, tem erro? Tem. Precisa aprimorar algumas coisas? Precisa. Precisa, inclusive, aceitar a crítica. O que ele fez na coletiva não foi legal com a imprensa. Né? A gente tem que só palma, não. Na hora tem que ter humildade de falar, ó, tem isso, tem aquilo. Até como o Levi fala, não, mas tem que colocar, porque eu achei que não foi legal. Você tem que saber aceitar a crítica também. Agora, liberar Marcelo, quem que você vai ter? Vai buscar quem? A informação que eu tenho é diferente da sua. E eu tenho essa. A que eu tenho é de que o Lucha já está com o dedo lá na caneta para assinar. Não só eu acho que seria um absurdo demitir o Marcelo, inclusive se perder amanhã. Eu acho que não perde, mas mesmo se perder amanhã, eu acho que não deveria demitir. Se perder de 5-0, eu acho que não tem que demitir. O cara, futebol, você tem que pensar, é difícil demais achar um treinador, gente. O Cruzeiro achou um treinador que deu certo, que deu 2 títulos para o Cruzeiro. 3, né? 2 títulos mineiro, brasileiros, né? na sequência. Então, pode questionar. Uma coisa é o seguinte, você tem que criticar quando está errado. Agora, críticas específicas, discordâncias fazem parte da vida. Eu acho que ele não fez nada
suficientemente grande e no todo o trabalho é mais do que satisfatório, realmente não dá para demitir o Marcelo. E esse raciocínio eu aplico também à diretoria. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando você diz que a principal culpa dos problemas esse ano vem da diretoria. Claro que era culpado. Eu concordo. Eu concordo. É uma desgraça. Só que eu acho legal fazer algumas relativizações, porque assim, a torcida jogou feijão no carro do cara. Não só não justifica no sentido violência, aquele papo sempre que é claro, né, que a violência não justifica, mas porque o trabalho do cara também é bom. O senhor deu 2 títulos ao Cruzeiro, né? Então, assim, tem que ter um pouquinho mais de... Dá uma segurada pra mim. O Cadu hoje tá insuportável, como tá falando. Mas é pago pra falar, então tem que falar. Olha aqui, pessoal, vou falar agora da farmácia Nagata. Segura aí, Dudu. Você tá cansado de pagar caro em medicamento? Eu sei que você compra. Cansado de ser mal atendido? Eu sei que você tá cansado de ser mal atendido daqui. Então é o seguinte, meu amigo, corre pra Anagales, porque lá tem os melhores preços, o melhor atendimento de Belo Horizonte. Tem a Anagales na Rua Caetés 320, tem na Goitacazes e mais 11 lojas em toda a região. Goitacazes 178. São mais de 11 lojas prontas para te atender. E olha só a promoção. Temos aqui o Biolong, que está aqui na minha mão. O Biolong é a base de açaí, cogumelo blasé, guaraná e sais minerais. O Lucas Prato tomou e vocês viram no que deu. Acaba com o estresse. Acaba com o cansaço físico, com a fadiga, com o cansaço mental também. Na Anagales você compra 2 e paga 1, é isso mesmo, compra 2 e paga 1. Então tome Biolong e fique Biolong. Depois que o Guilherme começou a tomar, nunca mais ele se lesionou e ontem jogou demais. Eu gostaria que meus comentaristas valorizassem a vitória do Atlético ao invés de ficar só lamentando a derrota do Cruzeiro. Mas eles vão falar daqui a pouco, na volta do intervalo. Atenção, torcida atleticana, eles ouviram o meu apelo em 2 minutos. Até já.